Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho e hoje quero repercutir a exortação apostólica Laudate Deum do Papa Francisco, que acaba de ser publicada neste dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Louvai a Deus por todas as suas criaturas. Foi este o convite que São Francisco de Assis fez com toda a sua vida, com seus cânticos, seus gestos. Ele retomou, assim, a proposta dos salmos da Bíblia e reproduziu a sensibilidade de Jesus para com as criaturas de seu Pai. Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Pois eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua magnificência, se vestiu como qualquer um deles. Está em Mateus 6, 28 a 29. Não se vendem 5 pássaros por 2 pequeninas moedas? Contudo, nenhum deles passa despercebido diante de Deus, como está em Lucas 12, versículo 6. Como deixar de admirar esta ternura de Jesus por todos os seres que nos acompanham em nosso caminho? Diz o Papa que já se passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando ele quis partilhar com todos nós a situação do nosso maltratado planeta. Quis partilhar a sua profunda preocupação pelo cuidado de nossa casa comum. Mas, com o passar do tempo, foi se dando conta de que as reações são poucas, não são satisfatórias, pois este mundo que nos acolhe está se esgotando, talvez se aproximando de um momento de ruptura. E, independentemente dessa possibilidade dramática, não há dúvida que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e muitas famílias. Sentiremos seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso aos recursos, habitação, migrações forçadas e até outros âmbitos. O Papa desenvolve várias ideias nesta carta e no final fala sobre motivações espirituais. E ele, no final, recorda motivações que brotam da nossa fé, encoraja cada um de nós, até mesmo pessoas de outras religiões, a fazerem o mesmo, porque sabemos que a fé autêntica não só dá força ao coração humano, mas também transforma a vida inteira, transfigura os objetivos pessoais, ilumina a relação com os outros e o laço com toda a criação. Ele nos pede para colocar tudo à luz da fé. Afirma que a Bíblia conta que Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa, Gênesis 1:31. Dele é a terra e tudo que nela existe, Deuteronômio 10:14. Por isso Deus diz: nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence a Deus. Vós sois apenas estrangeiros e hóspedes. Levítico 25:23. Assim, esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano dotado de inteligência respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres que habitam neste mundo. O Papa continua dizendo, por outro lado, o conjunto do universo, com suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. Por isso, para que possamos ser sábios, precisamos individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações. Nesse caminho de sabedoria não aparece como irrelevante aos nossos olhos o fato de tantas espécies estarem desaparecendo. E a crise climática está colocando em perigo a vida de tantos seres. Jesus podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque ele próprio vivia em contato permanente com a natureza. Prestava atenção
tinha carinho, admiração. Quando ele percorria os 4 cantos de sua terra, dava tempo para contemplar a beleza semeada por seu pai e convidava os discípulos a individuarem nas coisas uma mensagem divina. Ao mesmo tempo, as criaturas deste mundo já não nos parecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo, as aves do céu, Jesus admirava, contemplava com seus olhos humanos. E agora, tudo está cheio da sua presença luminosa. O universo desenvolve-se em Deus que o preenche completamente. Portanto, há um mistério a contemplar numa folha, num orvalho, no rosto de um pobre. O mundo canta um amor infinito, como não cuidar dele? Caminhar em comunhão e com responsabilidade é a nossa missão. Deus uniu-nos a todas as criaturas. Contudo, o paradigma tecnocrático pode isolar-nos daquilo que nos rodeia e enganar-nos, fazendo-nos esquecer que o mundo inteiro é um lugar de contato com Deus. A cosmovisão judaico-cristã defende o valor peculiar, central do ser humano no meio do maravilhoso concerto de todos os seres. Mas hoje somos obrigados a reconhecer que só é possível defender um antropocentrismo situado, ou seja, reconhecer que a vida humana não pode se compreender nem se sustentar sem as outras criaturas. De fato, nós e todos os seres do universo, do nosso planeta, do universo inteiro, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele ao respeito sagrado e amoroso, humilde. Isso, diz o Papa, não é produto da nossa vontade, tem outra origem que se encontra na raiz do nosso ser. Porque Deus nos uniu tão estreitamente ao mundo que nos rodeia, que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. Podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação do nosso corpo. Assim acabamos com a ideia de um ser humano autônomo, onipotente, ilimitado, e pensamos a nós próprios para nos compreendermos de maneira mais humilde. E diz o Papa, essa maneira é até mais rica. Então, finalmente, o Papa nos convida, cada um de nós, a acompanhar esse percurso de reconciliação com o mundo que nos alberga, nos acolhe, e a enriquecê-lo com o nosso próprio contributo, a nossa contribuição, pois o nosso empenho tem a ver com a dignidade pessoal e com os grandes valores. Mas, diz o Papa, eu não posso negar que é necessário sermos sinceros e reconhecer que as soluções mais eficazes não virão só de esforços individuais, mas, sobretudo, de grandes decisões da política nacional e internacional. Apesar disso, tudo concorre para o conjunto e evitar o aumento de uma 10ª de grau na temperatura global poderia já ser o suficiente para poupar sofrimentos a muitas pessoas. Mas o que realmente importa é algo menos quantitativo. Recordar-se de que não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, sem uma maturação do modo de viver e das convicções da sociedade. E não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas. O esforço das famílias para poluir menos, reduzir o esbanjamento, consumir de forma sensata,
Tudo isso está criando uma nova cultura. O simples fato de mudar os hábitos pessoais, familiares, comunitários, alimenta a preocupação pela responsabilidade não cumprida pelos setores políticos e a indignação contra o interesse dos poderosos. Note-se, pois, que mesmo se isso não produzir imediatamente um efeito muito relevante do ponto de vista quantitativo, contribui para realizar grandes processos de transformação que agem a partir do nível profundo da sociedade. Se considerarmos que as emissões pro capite nos Estados Unidos são cerca do dobro daquelas de um habitante da China, e cerca de 7 vezes superiores à média dos países pobres, então podemos afirmar que uma mudança generalizada no estilo de vida irresponsável ligado ao modelo ocidental teria sim um impacto significativo ao longo prazo. Assim, juntamente com as indispensáveis decisões políticas, estaríamos no caminho do cuidado mútuo. Laudate Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Dado em Roma, São João do Latrão, no dia 4 de outubro de 2023, festa de São Francisco de Assis. Carta de amor à terra, escrita pelo Papa Francisco, no 11º ano de seu pontificado.